Se você está vivendo um momento de transição na sua vida, ou talvez esteja no meio de uma zona de expulsão, Deus está te levando para um lugar novo, mas você acha que é impossível recomeçar nessa altura, é impossível voltar atrás, é impossível ter um novo começo, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai aprender com a vida de Paulo, tudo que ele precisou fazer para viver o melhor tempo da sua vida. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo e aqui nesse canal eu vou te falar tudo sobre posicionamento, tudo que eu apliquei na minha vida e que tem me feito ser mais valorizado pelos meus clientes. Então, se você é alguém que quer ser mais valorizado, quer se posicionar da forma certa, quer desenvolver a sua marca pessoal, se inscreve aqui no canal para a gente desenvolver isso junto, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre Paulo e para isso eu queria te mostrar aqui a minha tela para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Bom, fazendo uma introdução sobre Paulo aqui, antes dele ter um encontro com Jesus, antes dele ser convertido, né, pelo evangelho, digamos assim, Paulo era um judeu que ele foi treinado desde que nasceu para ser um doutor da lei, assim como Gamaliel, assim como seus mestres. Ele foi alguém que aplicou, né, aprendeu toda a lei, aplicou na sua vida, alguém que cresceu na seita fariseu, né? Ele cresceu como um fariseu e em determinado momento, Paulo ele teve uma reviravolta na vida dele. E por isso que eu te falei na introdução que a gente acha às vezes que não tem como voltar, não tem como a gente ir contra aquilo que talvez por falta de entendimento ou talvez por você achar que realmente era aquele caminho para você, você falou com tanta ênfase, abraçou tanto aquilo na sua vida, mas de alguma forma Deus está te levando para um outro lugar agora e não tem problema nenhum em você mudar a direção, desde que essa direção seja debaixo da direção de Deus, seja a direção de Deus. E é isso que a gente vai aprender com Paulo aqui. Paulo era um discípulo de Gamaliel, alguém que estava sendo treinado para ser um doutor da lei também, para ser alguém muito instruído, que ensinaria outros judeus, que ajudaria outros judeus, né, através da lei ali a ser cada vez mais parecidos com o que Deus esperava deles. Então a primeira vez que Paulo é mencionado na Bíblia foi ao presenciar ali, né, o apedrejamento de Estevão. Então, na verdade, Paulo ele não participou desse apedrejamento. Estevão ele foi o primeiro mártir, né? Se você não conhece ali em Atos, tem essa história, ele foi o primeiro mártir ali do evangelho, os judeus apedrejaram ele até a morte, e isso aconteceu à vista de Paulo. Paulo estava visualizando tudo aquilo ali. A palavra de Deus diz que quando os judeus saíram para apedrejar Estevão, eles deixaram as capas aos pés de Paulo. Então ele estava vendo, ele era uma testemunha ocular de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Na concepção dele, o que os judeus estavam fazendo naquele momento era certo. Por quê? Porque Estevão, na concepção dele, era um herege, alguém que estava indo contra tudo aquilo que ele acreditava, alguém que estava indo contra tudo aquilo que ele foi ensinado desde criança, tudo que ele tinha como dogma na sua própria vida. Então, para ele presenciar isso e aquilo ali era algo normal, porque pela lei dos judeus era isso que acontecia. Então ele estava ali aos pés, ele presenciou isso. Mas quando ele viajava para Damasco, e aí ele já ia praticar essa perseguição, ele já não era mais uma testemunha ocular, ele estava agora como alguém que ia praticar isso, alguém que ia contra os cristãos. Ele pediu cartas, né, na sinagoga dali, de onde ele estava, para ir lá para Damasco perseguir os cristãos. E quando ele estava indo nesse caminho para perseguir Jesus, ele foi encontrado por Jesus no meio do caminho. Mas não de uma forma que ele esperava, não talvez de uma forma que ele acreditava que ia ter um encontro com o Messias, mas ele foi sim encontrado por Jesus naquele caminho. E ele, por aquele momento, ele ficou cego e ele ouviu a voz audível do Senhor falando com ele: Paulo, por que me persegue? E no momento que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele já sabia que ele estava diante de Deus, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor responde para ele: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Então é nesse momento que ele tem a revelação de que Jesus era o Messias e que tudo que ele acreditava até o momento, tudo que ele achava que Jesus não era o Messias, que Jesus era um herege, que Jesus era tudo isso, caiu por terra naquele momento. E Paulo teve um encontro com Jesus e teve a clareza de que ele era sim o caminho certo a se seguir. E aí, gente, aí que fica mais incrível a história de Paulo. É que você vai ver, ó, ele ficou cego durante 3 dias e após esse encontro, né? Ele teve a sua visão recuperada após receber a mensagem do Evangelho através de Ananias e crer em Jesus. Então ele recebeu essa mensagem de Ananias, que a princípio ficou com muito medo dele, porque ele era alguém que perseguia, e agora ele creu em Jesus e ele entendeu a vontade do Senhor para a vida dele. Então o que a gente aprende com a vida de Paulo aqui? O primeiro, a gente vai falar sobre 3 pontos. Ainda há tempo para se arrepender.
Quando você toma a sua vida, quando você começa a fazer muitas coisas na sua vida, nem sempre aquele primeiro caminho que você tomou vai ser o certo. Aqui no digital, por exemplo, a gente fala assim, olha, você precisa testar. Por quê? Porque às vezes a primeira forma de você fazer algo, a primeira forma de você produzir um conteúdo, até o nicho que você está falando, o tema que você está falando pode mudar, lá na frente vai mudar. Eu comecei no YouTube falando sobre finanças. Hoje eu falo sobre posicionamento e posicionamento à luz da Bíblia. Então mudou muito. Muita coisa mudou no meio do caminho. Mas é preciso você ter o entendimento de saber que há tempo de se arrepender, há tempo de voltar, que foi o que aconteceu com Paulo. Se você for ler ali em Atos 9, 17 do 20, ele recebeu o evangelho através de Ananias e a partir daquele momento ele já começou a pregar o evangelho, ele não teve dúvidas, ele não teve mais, sabe, de pensar e falar assim, acho que eu vou voltar para aquele lugar lá, mas o que os judeus vão falar? O que Gamaliel vai falar de mim? Gamaliel investiu a vida inteira em mim, me treinou a vida inteira e agora? O que eu vou voltar para Gamaliel e vou falar? Ele não teve esse medo, ele simplesmente continuou, porque ele sabia que aquela era a vontade de Jesus para a vida dele. Então, quando a gente entende isso, a direção que Jesus está nos dando, você não precisa se preocupar se você vai ter que voltar, se as pessoas vão gostar, se não vão. Então, quando vamos trazer isso para a nossa vida aqui, para o trabalho, digamos assim. Se você entendeu uma nova direção, se você entendeu que a sua vida está mudando para um novo nicho, para um novo ramo, para algo, você... Não sei, talvez você seja um advogado, mas agora está entendendo que você quer ajudar as pessoas a se desenvolverem de outra forma. Você não quer mais ajudar eles a vencer processos, digamos assim. Você quer ajudar eles a crescerem em Deus, você quer ajudar eles de outras formas. Olha, não tem problema nenhum em você mudar isso, desde que você esteja debaixo da direção de Deus. É isso que você tem que entender. Então, se eu comecei a falar sobre finanças, não tem problema nenhum eu mudar isso para posicionamento de imagem. O Senhor me guiou para essa direção. E hoje eu vou falar sobre posicionamento de imagem, tudo bem. Léo, mas as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, mas você não estava falando sobre finanças, agora você está falando sobre isso, o que está acontecendo? É a direção de Deus para minha vida e tudo bem. Se as pessoas acharem legal, se não acharem legal, eu não posso mudar isso. Eu posso mudar seguir a direção que o Senhor tem para mim. O segundo ponto aqui, para a gente aprender com Paulo, com a vida de Paulo, é ter humildade para recomeçar. Lá em Filipenses 3, do 3 ao 9, esse eu quero ler com vocês também. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 3, do 3 ao 9. 3 ao 9 diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. O que Paulo está falando aqui? Olha, eu tenho todo esse histórico. Eu sou fariseu, eu sou irrepreensível. Eu era irrepreensível ali no cumprimento da lei. Eu fazia tudo que era da forma certinha. Eu era uma pessoa que era, sabe, não tinha erro nenhum. Ninguém podia apontar um erro na minha vida. Mas eu considero tudo isso perda diante da possibilidade de ser um com Cristo, de ser achado nele, diante da possibilidade de cumprir o que ele quer para a minha vida, que é caminhar na direção dele, que é ser mais parecido com ele, que é cada vez fazer pessoas serem guiadas até ele e serem mais parecidas com ele. Então ele está falando o seguinte, olha, eu tenho diplomas, eu tenho experiências, eu tenho tudo isso. Você pode estar falando agora, mas eu tenho 10 anos de faculdade, mas eu tenho experiência, mas eu tenho tanta coisa. Olha, mas se Deus está te chamando para viver algo novo, você deve fazer como Paulo, considerar tudo perda. E na verdade, tudo isso serve como experiência para a nossa vida. Toda essa bagagem que você tem, você vai agregar no seu próximo trabalho, no seu próximo negócio, no que você tiver envolvido. Mas a gente não pode se prender nisso para que
a gente evite as mudanças que acontecem na nossa vida, que são necessárias na nossa vida. Entenda o tempo de Deus, entenda como a nuvem de Deus se movendo, como a nuvem se movia no deserto. Eles não tinham muita clareza de onde ir, mas existia uma nuvem se movendo, levando eles em uma direção. E era para aquela direção que eles tinham a certeza que deveriam ir. Independente se tinha um mar, independente se tinha gente perseguindo, independente de qualquer coisa, era para aquela direção que eles deveriam ir. Então tenha humildade para recomeçar. Tenha essa humildade dentro do seu coração, independente do lugar que você esteja, independente do quão grande você se ache na sua profissão, recomece. Se Deus está te dando uma direção, recomece. E o terceiro ponto aqui, para a gente terminar, é: precisamos fazer tudo com excelência. Tudo que você for fazer, gente, faça com excelência. E uma das coisas aqui, se você está nessa aula até agora, se você está gostando dessa aula, deixa o seu like, mostra aí que você gostou, porque isso é importante para mim. Eu estou me esforçando para fazer algo com excelência para você e eu quero entender se você está gostando, se faz sentido para você, tá? E aí, em Colossenses 3:23, o Senhor vai dizer o seguinte, tá aqui, ó. Diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Gente, tudo que você for fazer, faça de todo o coração. Tudo que Paulo fazia, ele fazia de todo o coração. Paulo, ele estava na cadeia, mas ele estava com o coração devoto ao Senhor. A maioria das cartas de Paulo ele escreveu dentro da cadeia. Ou seja, ele estava cumprindo o seu chamado independente do lugar que ele estava. Ele estava ali dentro da cadeia e ele glorificava o Senhor. Essa carta de Filipenses ele escreveu dentro da cadeia e ele glorificava o Senhor. E ele falava das maravilhas do Senhor. E ele falava que ele aprendeu a viver contente com tudo. Seja na fartura, seja na falta, em qualquer momento, porque ele sabe que ele estava dentro do propósito do Senhor para a vida dele. Então é isso que a gente tem que ter na nossa vida. Se você for fazer um vídeo como esse, se preocupe em ser excelente. Não é ser perfeccionista, gente. Eu tenho muitas coisas para melhorar ainda, então eu estou trazendo um conteúdo diferente. Eu estou botando essa tela aqui do lado para vocês conseguirem se conectar melhor com a imagem e tudo mais, para conseguir passar essa imagem de uma forma melhor. Ou seja, eu estou querendo botar cada vez mais excelência no que eu faço. Então, tudo que eu venho aprendendo, eu quero colocar mais excelência. Para que isso? Para que você seja alcançado por essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam ser transformadas por essa mensagem. Porque isso foi o que eu entendi de Deus para mim. Olha, eu preciso compartilhar, eu preciso ajudar outras pessoas a viverem isso que eu estou vivendo, a se posicionarem da forma certa, a alcançarem mais clientes, a conseguirem se posicionar melhor. Às vezes você até já tem uma boa clientela, mas você cobra um preço tão ínfimo que é como se você estivesse pagando para trabalhar. E aí, eu não quero que você venha trazer um lado assim, mas o lado da religiosidade, falar assim, mas está misturando a palavra de Deus com o trabalho e tal. Mas é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ó. Então Paulo diz em uma das suas cartas, né, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. É isso que ele está falando, gente. Independente do que você for fazer, então se a gente fala sobre negócios, faça com excelência, aprenda com Paulo. Se você for aprender com alguém, aprender a ter princípios para colocar dentro da sua empresa, você vai querer aprender com quem? Com um homem de Deus, um homem da palavra, ou com alguém mundano que não respeita a própria família, que é muito bem sucedido em números, que ganha bem, que fatura bem, mas que não tem princípios na sua vida. Eu prefiro olhar para dentro da palavra e aprender com esses homens o que eu posso aprender para tocar o meu negócio de uma forma excelente, para tocar o meu negócio de uma forma com princípios e que eu possa levar o reino de Deus também através do meu negócio para outras vidas. Porque tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Então é isso que eu preciso entender. E a excelência, ela entra nisso. A excelência não é só você fazer algo de uma forma eficiente. Olha, eu tenho que gravar um vídeo, tá? Eu tenho que passar a mensagem para você aqui do posicionamento de Paulo. Então eu vou sentar aqui no vídeo. Eu vou falar. Aliás, vou falar de qualquer forma, porque é importante eu gravar o vídeo. Então eu vou ser eficiente quando eu entregar um vídeo pronto. Então eu faço isso de uma forma eficiente. Mas olha, eu posso fazer isso de uma forma excelente como? Se eu colocar beleza também. Se além de eu ser eficiente, se além de eu passar a mensagem para você, eu posso fazer um cenário legal, eu posso fazer uma luz legal, eu posso cuidar do som para que não fique um som ruim, eu posso fazer com que o vídeo fique um pouco mais dinâmico para você conseguir passar 15, 20 minutos aqui comigo e eu conseguir mandar essa mensagem para você de uma forma que você aprenda realmente o que eu tenho para passar para você, o que o Espírito Santo quer falar para você hoje. Entende? Então isso é fazer com excelência. Bom, finalizando aqui, se Paulo tivesse deixado
que a opinião de pessoas o paralisasse, não teria vivido o propósito de Deus para a sua vida. E nem muito menos se tornado uma referência de homem de Deus para todas as gerações que vieram após. O que está falando aqui? Né? O que eu aprendo com a vida de Paulo? Que é o seguinte, se ele tivesse deixado a opinião de Gamaliel, a opinião de todos os judeus que estavam ali na mesma roda que ele, de onde ele aprendeu, onde ele cresceu, se ele tivesse deixado que, de repente, a opinião dos seus parentes, a opinião das pessoas que estão à sua volta, impedissem ele de continuar, impedissem ele de fazer seguir a direção que Deus estava mandando para a vida dele, ele não teria vivido o melhor de Deus para ele. Ele não teria sido uma referência para a geração dele, tá? Para a geração dele ele foi uma referência e para todas as outras gerações que vieram depois, porque a palavra, desde que foi escrita através da vida deles, né, dos apóstolos, de todas as pessoas que escreveram ali, inspirados pelo Espírito Santo a Bíblia, está aí até hoje, 2.000 anos depois, e tem textos que tem muito mais que isso, mais de 3.000 anos, que foi o Pentateuco ali e tudo mais. Então, assim, influenciando pessoas, mas por quê? Porque não tiveram medo da opinião dos outros, medo da crítica dos outros, eles foram e fizeram o que tinha que ser feito. Não deixe que as vozes contrárias te paralise. Se você tem certeza que vai para a direção certa, não tenha medo de recomeçar. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Não tenha medo de recomeçar. Se você quer se posicionar, se você quer crescer, recomece. Tenha essa mentalidade de aprendiz, aprenda e siga na direção que Deus está colocando para você. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo aqui, espero que tenha te abençoado. Então, se te abençoou de alguma forma, você conseguiu chegar aqui até o final, nós temos outros vídeos aparecendo aqui no card, mas é muito importante que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam ser abençoadas também. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tamo junto.